Fala, turminha Dascalos, tudo bem? Eu sou o professor Júlio e nós vamos começar mais uma aula de matemática, ok? Bom, galerinha, hoje o assunto é geometria espacial. Mais especificamente, vamos falar dos cones circulares retos, tá? Então, cone é uma figura muito especial da geometria e hoje nós vamos falar um pouquinho dele. Bom, turminha, um cone nada mais é do que uma figura espacial formado de uma base redonda, ok? De uma base circular e de uma pontinha chamada de vértice, tá? Todo cone, então, circular tem uma base circular, daí o nome cone circular, e uma pontinha chamada de vértice. Pessoal, um cone, ele tem três medidas interessantes, tá? O raio da base, claro, né? Um cone é uma figura de base redonda, então tem que ter um raio. A altura, que é a distância do vértice à base, e esta medida lateral, né? Essa linha que fica na lateral do cone, chamada de geratriz. Então, olha só, geratriz, raio, altura. Bom, pessoal, eu já percebo que essas três medidas formam um triângulo retângulo. Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras para associá-los, concorda? Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, fica g quadrado igual h ao quadrado mais r quadrado. Então, essa, galerinha, é a primeira relação interessante que eu posso usar para resolver problemas de cone. Ok, turminha? Bom, além disso, a base do cone, por ser redonda, vai ter área πr quadrado. Então, segunda relação interessante, área da base do cone, πr quadrado. Fechou, galera? Bom, pessoal, além da base, né, além da parte de baixo, o cone tem uma região lateral. E para a gente determinar a área dessa região lateral, a gente faz a operação πrg. Então, π vezes raio vezes geratriz é a área lateral do cone. Lembrando que a gente tem uma videoaula especial onde a gente explica como e por que a área lateral é πrg, ok? Bom, galerinha, se eu juntar a área da base mais a área lateral, a gente forma a área total do cone. Então, eu escrevi aqui para nós, ó, área total, área lateral, mais área da base. Fechou? Bom, turminha, para a gente pensar no volume, lembra que volume é o que preenche a figura, é a capacidade que a figura tem. A gente pode se inspirar nas pirâmides, porque o cone, né, a figura cone, ela é uma figura similar às pirâmides, análoga às pirâmides. Assim como os cones, as pirâmides também têm uma base, que é um polígono, e uma pontinha chamada de vértice principal. E a gente sabe que o volume de uma pirâmide é área da base vezes a altura sobre 3, ok? Inspirado nisso, a gente pode dizer então que o volume de um cone também é a área da base vezes a altura sobre 3. Mas a área da base é fixa, é sempre πr quadrado. Logo, a gente pode calcular o volume pela operação πr quadrado h sobre 3. Por quê, professor? πr quadrado é a área da base, altura sobre 3. Então, é assim que a gente determina o volume de um cone. Bom, turminha, para a gente fechar o nosso resuminho, vou fazer duas observações para a gente. Primeiro, pense num cone, uma figura maciça, tipo um guarda-chuvinha de chocolate, por exemplo, aquele guarda-chuvinha em formato de cone. E vamos supor que a gente pegue este cone que é maciço e a gente corta ele ao meio, bem em cima da sua ponta, do seu vértice. Então, eu representei aqui pra gente, ó. Tá? Então, esta figura está representando aqui um corte que eu fiz no cone. Esta região rosa, aonde eu fiz o corte, eu enxergo um triângulo. Esta região rosa, que é um triângulo, é chamada de secção meridiana. Então, secção meridiana de um cone é a região, né, é o triângulo que eu vejo quando eu corto o cone ao meio, tá? Se eu quiser calcular a área dessa secção meridiana, a gente pensa num triângulo.
Como é que é a área de triângulo, professor? É base vezes a altura, né? Base vezes a altura sobre 2. Mas a base é 2R, tá vendo, ó? A altura é a altura mesmo, sobre 2. Quando a gente cancela o 2 com o 2, sobra R vezes H. Então, a área da secção meridiana de um cone é calculada por RH. Simples. E caso esta região seja um triângulo equilátero, pensa, triângulo equilátero, ou seja, se a medida da geratriz for igual à medida do diâmetro, ele é chamado de cone equilátero. Então, professor Júlio, o que é um cone equilátero? É aquele em que G é igual a 2R. É só lembrar, galera, que o cone equilátero é aquele que veio do triângulo equilátero. Então, se é um triângulo equilátero, as geratrizes devem ser iguais ao diâmetro. Tudo bem, turminha? Bom, então é isso aí. Cone é uma figura muito especial da geometria e a gente pode usar todas as relações para calcular o que a gente precisar sobre o cone. Espero que tenham entendido, galera, e até a próxima.